opção. Então vamos para o 10. Cadê aqui o 10? Exatamente. 10. Um professor de matemática escreveu 10 questões de uma prova. Cada questão tem 4 alternativas, das quais apenas uma é correta. Suponha que um aluno não estudou para a prova. Nossa, que coisa difícil de acontecer, né? Um aluno não estudar para a prova, né? Suponha que o aluno não estudou e, portanto, não sabe as respostas para nenhuma das questões. O aluno decide chutar aleatoriamente a resposta para cada questão. Qual é a probabilidade de que o aluno acerte exatamente 3 questões? Então eu quero saber a probabilidade dele acertar exatamente 3 questões. Essa daqui eu acho que é a mais difícil que eu fiz da lista. Tá? Não tanto pelo exercício em si, mas que ela envolve bastante coisa. É, né? Parece a gente fazendo prova. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que ele acerte 3 questões. Vamos por partes. Qual a probabilidade de ele acertar no chute uma questão só? Bom, cada questão tem 4 alternativas, beleza? Então, tem uma alternativa certa. Então, a probabilidade de eu acertar uma questão é 1/4. Porque o evento é uma só e eu tenho 4 opções. Então, a probabilidade de eu acertar é 1/4. Só que, para eu acertar é isso daí. E para eu errar a outra questão? Qual a probabilidade de eu errar? Bom, se para eu acertar é 1/4, para eu errar é o quanto falta para completar, né? São 3 opções de 4 opções. Estamos juntos ou não? Por enquanto, nada de diferente, né? Probabilidade de eu acertar 1/4, probabilidade de eu errar 3/4. Só que o que ele quer que aconteça? Ele quer que eu acerte 3 questões. Então, eu vou ter que acertar e acertar e acertar. Então, eu tenho 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Só que, se eu acertei 3, eu tenho que obrigatoriamente errar 7. Então, eu tenho que errar e errar e errar e errar, errar 7 vezes. Então, eu vou ficar com errar, 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 errar. Aqui eu fiz 5, 6, 7. Lógico que dá para a gente simplificar isso fazendo 1/4 elevado ao cubo vezes 3/4 elevado à sétima. Tá? Então, eu quero acertar, mas se eu acertar 3, eu tenho que errar as outras 7. É obrigatório isso acontecer. Certo? Eu não posso deixar de lado as outras 7 questões. Só que agora, a gente pararia aqui. O normal seria parar aqui. Só que o que vai acontecer? Quais questões eu vou acertar? Eu não sei. Eu posso acertar a primeira, a segunda e a terceira. Ou eu posso acertar a primeira, a segunda e a quarta. Primeira, a segunda e a quinta. E assim sucessivamente. Então, de quantas formas eu posso organizar 3 acertos em 10 questões? Doni, não vai falar alguma besteira que meu pai chegou aqui em casa. Não, tranquilo, Vitória. Obrigado por avisar. Então, qual a probabilidade de eu acertar 3 questões em um total de 10? Aqui é a mesma condição de eu... quantas formas diferentes eu tenho de agrupar 3 acertos em 10 questões? Quantas formas diferentes eu tenho de agrupar 3 pessoas num total de 10? É aquele problema da fila. É a equaçãozinha lá. Beleza? Então, eu posso fazer isso aqui, de várias formas. Acertando a primeira, a segunda e a terceira. Acertando a primeira, a segunda e a quarta. E assim vai. De quantas formas eu posso organizar esses acertos? 10 fatorial sobre 3 fatorial, 7 fatorial. É aquele... Não teria que multiplicar pelo total de 10 questões, ou 1/4 e 1... A gente teria que multiplicar por isso aqui, Ana. Por quê? Porque é a quantidade de vezes que eu posso organizar os acertos. Imagina que é uma fila de pessoas. Eu tenho a pessoa A, a pessoa B, C, assim vai. De quantas formas diferentes eu posso juntar essas pessoas em trios? Então aqui, de quantas formas diferentes eu posso juntar os acertos em trios? Então, é basicamente isso daqui. Outra forma de pensar. Imagina que é uma palavra onde eu vou colocar A de acerto e E de erro.
tá? Eu tenho 10 letras, só que eu tenho 3 As de acerto e 7 Es de erro. Então eu tenho 10 letras, só que o A vai ter que repetir 3 vezes, e o E, que é o acerto, vai ter que repetir... Desculpa, o A, que é o acerto, vai ter que repetir 3 vezes, e o E, que é o erro, 7 vezes. Então ficou a mesma coisa. Agora basta eu multiplicar um pelo outro, fazer essa conta aqui. Aí essa conta vai dar, aqui, o azul, dá 120. Tá? Você abre os fatoriais lá, vamos fazer aqui passo a passo, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Então, 10 fatorial, eu vou abrir em 10, 9, 8, 7 fatorial. 3 fatorial, 7 fatorial. Passa a vara. Vai ficar aqui, o 3 fatorial dá 6, né? Então aqui no lugar de 3 fatorial, a gente põe 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 2, né? Opa, alguém pediu permissão aqui. Então o 3 vai cancelar com o 3, com o 9, perdão, vai dar 3. E o 2 a gente pode simplificar com o 8, que vai dar 4. Então vai ficar 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. Agora eu vou fazer 120, 1/4 ao cubo. Vou pegar aqui, ó. 1/4 elevado ao cubo. Nossa, dá um puta número zoado. Vezes 3/4 elevado à sétima, vezes 120, dá aproximadamente 0,22. Tá? Então isso aqui tudo vai dar aproximadamente 0,22, 0,22, 14, blá blá blá. Então aproximadamente 22%, vamos dizer assim, né? Então esse é um exercício difícil. Tá? É um exercício difícil porque eu tenho que considerar. Não pode parar em 120? Vitória, 120? Você até poderia. Se fosse um exercício da prova, você deixaria assim, ó. 120 vezes 1/4 elevado à terceira vezes 3/4 elevado à sétima. Aí poderia parar aqui. Poderia parar aqui. Como eu faço para fazer fração? Aqui, Eduarda, você teria que fazer 1 vezes 1 vezes 1, ficaria em cima. E aqui embaixo, 4 vezes 4 vezes 4. Entendeu? Embaixo. Aí você teria que multiplicar. Não tem jeito. Tem que ser na mão mesmo. A sua pergunta, Vitória, acho que é a mesma do Chaves. Porque assim, eu preciso acertar 3. Qual a probabilidade de eu acertar 3? 1/4 elevado ao cubo. Porque são 3. Então, eu preciso acertar e acertar e acertar. Então, vem 1/4 aqui, ó. Acertar e acertar e acertar. Depois eu preciso errar, 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 errar. Tá? Então eu tenho essa parte em vermelho, vem dos acertos e dos erros. Mas essa parte em azul, ela vem da quantidade de possibilidades que eu tenho de fazer isso. Então, eu posso acertar a primeira, a segunda, a terceira e errar as outras. Ou eu posso acertar a primeira, a segunda, errar essa daqui e acertar essa. Ou errar essa e acertar essa. Ou errar essa e acertar essa. Então eu posso fazer isso de várias formas. Quantas formas diferentes eu tenho de organizar os acertos e os erros? É essa parte azul, que deu 120. Então eu tenho 120 possibilidades de acertar 3 e errar 7. Não, ele pede, Vitória, que sejam exatamente 3 acertos. Não importa aonde esse acerto vai aparecer. Ele só pede que sejam exatamente 3 acertos. Então, como que ficaria, por exemplo, se eu quisesse que fossem exatamente 2 acertos? Seria 1/4 elevado a 2, porque eu ia acertar e acertar. Porque, Vitória, eu tenho 120 formas de organizar tudo isso. Então, se fosse, vamos supor que eu quisesse fazer um acerto só, tá? Um acerto só. Como eu faria isso? Eu faria 1/4 elevado a 1 vezes 3/4 elevado a 9. Né? Então ficaria 1/4 elevado a 1 vezes 3/4 elevado a 9. Por quê? Porque eu vou ter que acertar uma e errar 9. Até aí tá beleza, Vitória, ou não? Beleza. Só que, lembrando que é um acerto. De quantas formas eu posso fazer esse acerto? Bom, eu posso acertar a primeira e errar as outras. Uma forma. Posso acertar a segunda e errar as outras. Segunda forma.
posso acertar a terceira e assim vai. Ou seja, eu teria 10 possibilidades de fazer isso, certo? Então eu teria que multiplicar essa probabilidade por 10, porque só essa probabilidade, ela não leva em conta qual é a questão que eu estou acertando. Quando eu multiplico por 10, eu estou fazendo a probabilidade de acertar a primeira, ou acertar a segunda, ou acertar a terceira, então eu estou somando isso 10 vezes. Só que isso seria para um acerto. E para 2 acertos? Para 3 acertos? Para 4 acertos? Aí, essa forma de arranjar os acertos vem dessa parte azul. Então eu teria 120 formas de organizar os acertos. Então eu tenho que fazer isso daqui 120 vezes, porque eu posso acertar a primeira, a segunda e a terceira, uma vez. A primeira, a segunda e a quarta, 2 possibilidades. Primeira, segunda e quinta, 3 possibilidades. E assim vai. Entendeu, Vitória, ou não? Arthur, você tinha perguntado isso também, você entendeu ou não? Não, tipo assim, eu perguntei assim, quando você escreveu ali em azul 120 vezes o quê? Ah, não, aí seria vezes o resultado dessas frações em vermelho. É que aí vai dar tudo número quebrado, entendeu? Por isso que eu pus uns bagulhinhos aqui. Que eu fiz essa conta na calculadora direto. Mas você poderia parar aqui, né? Como resposta da questão, por exemplo, numa prova, você poderia parar aqui, porque essas contas vão dar muito pequenas, né? Vitória, você pegou a ideia ou não? A Vitória foi dormir. Ah, então beleza. Pessoal, mais alguém? Então tá bom. Mais alguém aí ou não? Eu fico mais tempo nessa daqui. Então, essa é uma questão difícil, não é uma questão fácil. Mas aí que tá, pessoal. Vocês têm que fazer, vocês têm que pegar e ir montando e você tentar fazer até onde você não consegue mais. Aqui, por exemplo, eu não consigo nem ler o exercício e não consigo nem começar. Lógico que você consegue. Você sabe a probabilidade de acertar. Você sabe fazer isso. Você sabe fazer a probabilidade de errar. Beleza, se você é até aí que você consegue ir, escreve e para até aí. E aí você fica pensando. Tá? Tem um exercício de um livro desses daqui que eu estudo, que faz 4 anos que eu estou tentando resolver esse exercício. 4 anos. E eu não consigo resolver. Até hoje eu não consegui resolver ele. E eu fico tentando. Toda vez que eu tenho um tempinho, que nem eu levei o livro para São Paulo, eu fiquei tentando. Ainda não consegui fazer esse exercício. Então, lógico que vocês têm pressa, né, para fazer, tem prova para fazer e tudo mais. Vocês vão ficar 4 anos num caramba do exercício, né? Mas às vezes faz parte você ficar um tempão para fazer o exercício, sabe? Às vezes esse processo às vezes é importante. Esse chat GPT aí não faz nada de bom.